Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Alexandra, sou Country Manager da Social Bakers e quero primeiramente agradecer a presença de todos aqui hoje. Muito bacana ter todos vocês com a gente. Vamos dar início ao bate-papo, dê uma seguradinha para a gente poder tem bastante gente ainda conectando, mas acho que vai ser legal a gente já poder começar. Quero primeiro dar as boas-vindas ao Ivan, que vai ajudar nesse bate-papo, vai estar conversando aqui com a gente. Ele é diretor de Growth and Management and Client Management aqui na Social Bakers. Ivan, por favor, me ajuda nesse bate-papo, a gente vai poder realmente estar bem à vontade, a gente quer contar muito com a ajuda de vocês, com a participação de vocês nessa conversa. A gente tem convidados incríveis, mas essa conversa vai ficar muito mais divertida, muito mais proveitosa se todo mundo puder participar, então fiquem à vontade, mande pelo chat, que no decorrer a gente já vai conversando, já vai tirando as dúvidas que surgirem para vocês. Ivan, quer apresentar, então, os nossos convidados para a gente já... Deixa eu começar primeiro só falando da Social Bakers e a gente começa com os convidados. Eu não sei se todo mundo conhece a Social Bakers, então eu queria só contar um pouquinho do que a gente faz. A gente é referência em inteligência para mídias sociais hoje, não só no Brasil, como no mundo, é uma empresa tcheca. A gente tem 10 anos de mercado, mais de em torno de 3 mil clientes. E uma coisa muito bacana é que a gente usa todo esse histórico que a gente tem de 10 anos de dados para fazer estudos e para fazer educação de mercado. E é por isso que a gente está tendo esse papo aqui hoje. Então, eu não sei se todo mundo conhece, então eu quero convidar vocês para conhecer, para estar com a gente nas nossas redes sociais. Mensalmente, a gente lança estudos de mercado, não só globais, como também regionalizados. Então, do Brasil, a gente lança sempre estudos, reportes mensais com dados de indústria, é bastante interessante. Então, para quem quiser acompanhar a gente nas redes sociais e ficar por dentro de tudo que a gente está lançando, acho que pode ser bastante produtivo. E é por isso que a gente está aqui hoje para esse bate-papo. A gente quer pegar os dados que a gente gera e trazer para essa conversa e entender de que forma aí que a gente passa por esse desafio tão grande que a gente está vivendo hoje, né, com a presença aí do Covid na nossa vida, né, não só nos negócios, mas na nossa vida. Ivan, agora sim, quer apresentar nossos convidados, quem que vai estar conversando hoje com a gente? Quero sim, Ale. Pessoal, boa tarde, primeiramente. Como a Ali disse, meu nome é Ivan, sou diretor de contas aqui na Social Bakers. Queria primeiramente agradecer a presença dos nossos convidados e apresentar para vocês. A gente convidou grandes nomes do nosso mercado, grandes parceiros nossos aqui na Social Bakers. Então, queria já agradecer a presença e apresentar para todo mundo o Dante, da Léo Burnet, a Renata, da COSE, o Leone, da Unicef, que está falando com a gente lá de Nova York, o Luiz, da Artplan, a Daniele, da Tilibra, a Maísa, da Valdac, para quem não está muito familiarizado com a Valdac é um grande nome do varejo fashion, com marcas como Crawford e Sibelian, e o Gabriel, da Via Varejo, que também está representando grandes marcas como Ponto Frio, Extra, Casas Bahia e tudo mais. Queria reforçar mais uma vez para todo mundo que a gente está de olho no nosso chat. Então, todo mundo, por favor, mandem mensagens, interajam com a gente, mandem suas perguntas. A gente vai direcionar para cada um dos convidados. A gente vai soltar agora também uma enquete para vocês responderem, que a gente vai revisar depois no final do webinar as respostas de cada um para essa enquete, ver qual foi o consenso geral. Estou vendo que já tem bastante gente respondendo. Excelente, Ivan, obrigada. Bom, para a gente começar, eu queria só que a gente vai falar então de transformação digital. Eu queria que a gente estivesse aí na mesma página dessa questão que alguns viam como uma questão específica só de software, de como ela estava posicionada no digital, e aqui a gente quer falar de uma forma muito mais ampla mesmo. A gente quer conversar sobre de qual é o impacto disso na empresa como um todo. Então, essa série de processos estratégicos para revolucionar digitalmente os métodos e estruturas de negócio, usando novas tecnologias. Então, a gente quer muito trazer essa questão de que acho que o Covid trouxe aí um grande susto e a gente começou a pensar melhor que a transformação digital não é algo fixo, não é aquele momento e você está transformado e acabou.
mas sim de que forma que a gente se mantém a par disso e de que forma a gente responde ao longo do tempo a esse grande desafio das empresas. Aqui a gente trouxe uma figura que eu acho que ilustra bem aí o momento que a gente viveu. Então, muitas empresas estavam postergando um pouco essa mudança, essa adaptação, e aí veio o Covid e fez com que não tivesse muita opção, realmente atingiu a gente de maneira bastante forte e fez com que tudo mudasse. A gente teve essa brincadeira aí nas redes sociais de quem foi que liderou a transformação digital dentro das empresas. E é engraçado porque é muito real, né? Que em muitos momentos não foi uma pessoa, não foi uma decisão que partiu de alguém da empresa, e sim uma falta de opção mesmo. Então, a gente traz aí todo esse desafio, a gente tem feito muitos estudos sobre isso, o nosso CEO tem falado muito sobre isso, e a gente tem essa preocupação de trazer os dados e de trazer essa informação para que a gente possa reagir da melhor maneira e da maneira mais rápida possível. E é isso que a gente vai começar falando, um pouquinho sobre esse impacto. E para a gente começar essa conversa, porque a ideia é que a gente realmente bata papo, a gente aproveite a experiência um do outro aqui, eu queria conversar um pouquinho, já começar com o Leone, que é da Unicef, e a Unicef, junto com a Organização das Nações Unidas, é quem está liderando aí esse processo de resposta para o vírus e de como que a gente deve reagir a isso. Leone, conta um pouquinho para a gente de como que é esse desafio, do que a Unicef está fazendo nesse momento. Sim, mas primeiramente agradecer o convite, a Livan, a todos dos Social Bakers, e obrigado pela presença de todos aí os convidados que estão participando e também dos participantes. Para a gente aqui do Unicef é uma honra poder fazer parte desse debate. E falando um pouco do Covid, então, como a Alexandra falou, a WHO, a Organização Mundial da Saúde, junto com o Unicef, estão liderando a resposta ao Covid ao redor do mundo. E é um grande desafio porque, como todas as empresas, organizações, a gente tinha bem claro um planejamento para o ano de 2020 que explodiu e se transformou única e exclusivamente, ou praticamente exclusivamente, voltado ao Covid, a resposta ao Covid. E o que significa a resposta ao Covid quando você fala um pouco de Nações Unidas? Falando na parte de comunicação, que é o que eu posso falar, primeiro deixar bem claro quais são as orientações que a OMS, principalmente que detém o conhecimento técnico, tem e possui em relação ao Covid e quais são os procedimentos que devem ser ou deveriam ser seguidos por cada um dos países. E, no caso do Unicef, como nossa missão é garantir o direito de crianças e adolescentes ao redor do mundo, como isso afeta o nosso público-alvo, crianças, adolescentes, pais, e como é que a gente comunica isso. Isso tem a ver quando usar ou quando não usar a máscara, combate a fake news que vem sendo distribuído ao redor do mundo das mais diversas maneiras, e levantar, aumentar o conhecimento das pessoas em relação ao problema, o que está sendo feito e o que a gente acredita que vai ser o futuro do que está acontecendo. Então, isso tudo tem a ver com comunicação e a gente não tem a capacidade de trabalhar nisso sozinho. Então, nós estamos fazendo parcerias com, por exemplo, Facebook, Google, Twitter e tudo mais para nos ajudarem a ampliar e conseguir muito mais alcance por meio das nossas comunicações, mas também a gente está buscando histórias que comprovem histórias de profissionais de saúde, histórias de pais, histórias de crianças que estão enfrentando o Covid das mais diversas maneiras. Passado esses quase 3, 4 meses de Covid ao redor do mundo, o que eu posso falar para vocês, o que a gente continua fazendo é entendendo o que está acontecendo em diferentes pontos do planeta, porque cada um tem uma timeline diferente do Covid. O Brasil tem a sua timeline, outros países da América Latina tem a deles, onde eu estou, Nova York, tem a sua própria timeline, e cada um dos países tem a sua timeline. Isso quer dizer que eles estão em tempos diferentes a resposta e precisam de comunicações diferentes. Então, nosso grande desafio, por meio de digital listening, por meio de pesquisa, é entender o todo e respeitar o contexto e a cultura de cada um dos países para desenvolver estratégia de comunicação para cada uma delas. Então,
Eu trabalho muito mais como um advisor, o headquarter trabalha muito mais como advisor e tentando ligar os pontos ao redor do mundo, mas quem decide o que vai fazer estrategicamente falando na parte de comunicação é cada país. Então, cada país ele tem a liberdade baseada nas informações que eles recebem de fora, nas informações que eles coletam internamente junto com os governos e parceiros para traçar a estratégia de comunicação deles. E para finalizar, então, essa minha primeira participação, e como é que a gente traduz isso? A gente traduz isso por meio de campanhas de comunicação digital, sempre em conjunto, ou na medida do possível em conjunto com a OMS e com outras organizações. A gente já lançou pelo menos 4 campanhas desde março, 2 em parcerias com o Facebook, uma em parceria com o TikTok, uma diretamente só às organizações das Nações Unidas, e todas elas com focos específicos, guardando a missão de cada um. Então, a primeira coisa foi em relação a alertar os pais, em relação a como é que vai ser o estudo online, a como as pessoas se proteger, o handwashing, que muitos de vocês podem ter sido impactados. Então, como é que é a maneira certa de lavar as mãos e tudo mais. E tudo isso vai mudando. E o que impacta no nosso dia a dia? A gente não tem planejamento para daqui 3 meses. A gente não tem planejamento para daqui 2 meses. A gente tem planejamento a cada semana. A gente tem sim, eu sei o que eu vou fazer em maio e talvez o que vai acontecer em junho, mas não dá para ir muito mais do que aquilo porque o futuro é muito incerto, a gente não sabe quando vai acabar. Então a gente tem que respeitar esse desafio e trabalhar numa gestão de crise o day by day, ou a semana após semana. A gente tem diariamente um stand-up meeting global para a gente compartilhar o que está acontecendo e rever, fazer correção de curso e tudo mais em relação às campanhas. É isso. Eu acho que esse é o desafio que todo mundo tem enfrentado, né, Leone? Como que a gente deixa de lado tudo que a gente já tinha planejado, o que estava teoricamente organizado e reage. E você comentou sobre essa diferença, né, de como que cada país reage e qual é o momento deles e todo esse contexto. Eu acho que isso também se reflete nas diferentes indústrias, né? Então, as indústrias também estão tendo que reagir de forma diferente, estão tendo desafios diferentes. E por isso que eu queria trazer para a conversa o Luiz da Artplan. A gente sabe que a Artplan trabalha aí bastante forte com a parte de eventos, de entretenimento, tem o Rock in Rio para trabalhar, e tinha Rock in Rio agora em Lisboa, se eu não me engano, certo, Luiz? Em junho, como está isso para em junho. vocês? Seria em junho, né? Como que está isso para vocês? Quais são? Eu vi que ele foi prorrogado para o próximo ano, mas como que isso está impactando todo esse planejamento de vocês? Vocês que têm um planejamento aí tão organizado, tão bem feito, tão cuidadoso. Como está isso para vocês hoje? O impacto nessa área específica, bom, eu queria só também agradecendo aqui a participação, é muito bacana poder conversar sobre isso e fazendo parte dessa parceria bacana que a gente tem juntos já faz um tempão, né? Então é sempre um prazer contribuir. Obrigada, Luiz. A gente faz parte, a Artplan faz parte de um grupo, e esse grupo tem vários tipos de atuação com agências diferentes ou empresas diferentes. Uma dessas empresas é o Rock in Rio, como marca, e ele está diretamente ligado a uma outra empresa que é a Dream Factory, que é quem executa, quem faz toda a parte de eventos. A Dream tem eventos proprietários e ela faz outros eventos para outras marcas. Do ponto de vista de Rock in Rio, sim, a gente teve um impacto muito grande imediatamente, porque a gente teve que postergar. O ano que vem vai ser um ano intenso nesse sentido, porque vão se juntar no mesmo ano o Rock in Rio que acontece em Lisboa e o Rock in Rio que acontece no Rio. Por outro lado, tem uma série de oportunidades, porque o Rock in Rio especificamente ele é muito mais do que simplesmente um evento físico. Ele é uma plataforma de comunicação, ele é uma comunidade de pessoas que está integradas em torno dessa experiência. Ele tem um propósito muito claro de fazer uma diferença no mundo. Então, para o Rock in Rio como marca, ele está se reorganizando especificamente para poder identificar quais são os momentos e os lugares onde ele pode fazer impacto imediatamente, né? Então, existe várias iniciativas, inclusive no Rio de Janeiro, que foram articuladas pela galera do Rock in Rio e tal. Então, isso é a maneira como ele consegue usar do ativo que ele tem, que é essa conexão de pessoas importantes para poder gerar impacto a partir do que a gente tem visto agora, né? Que é uma das mudanças que a gente sentiu rapidamente na maneira como as marcas estão reagindo a isso, é que várias dessas marcas perceberam que elas não tinham um propósito
nesse momento e elas passaram a ter que refletir sobre isso. E o Rock in Rio sempre teve um propósito muito claro de fazer a diferença no mundo, em construir um mundo melhor, e isso está dirigindo, né, direcionando a maneira como ela está usando os seus talentos agora e, logicamente, planejando para a volta, né? Teve um texto bonito sobre a primavera, né? Como vai ser essa primavera da volta quando a gente tiver de novo essas condições para poder estar junto, independente de primavera ser um momento marcado ou simplesmente uma coisa mais simbólica, né? Então, para o Rock in Rio tem isso. Para a Dream Factory, que é uma empresa que tem o seu foco na construção efetiva desses eventos, o impacto, obviamente, foi muito grande, porque a gente tem que saber como algumas dessas coisas não vão acontecer ou elas foram postergadas para acontecer mais para frente. Então, tem que ter um fôlego muito grande para segurar essa onda até lá. E mesmo a Dream Factory está canalizando todo o seu talento e a sua capacidade para poder fazer a diferença agora, inclusive fazendo, por exemplo, a gente imagina o Rock in Rio, toda a parte de credenciamento do Rock in Rio, toda a parte de logística, ela está sendo muito utilizada, muito útil agora para a gente poder distribuir testes no Rio de Janeiro, para fazer como fluxos de check-in para testes em drive-thru, ou seja, como que essas formas de pensar e atuar estão se redirecionando para uma aplicação que é mais pragmática, que gera impacto imediato naquilo que a gente está vendo agora. Do ponto de vista de negócio, obviamente, tanto o Rock in Rio quanto todas essas, o Dream Factory como marca, a gente está repensando a relação que as pessoas têm com o entretenimento e como elas estão se consumindo esse entretenimento hoje. Então, o que a gente tem visto, todo mundo está cansado de saber, a quantidade de lives que foram aparecendo a partir disso, elas não são, elas são um aspecto novo de uma coisa que já acontecia e não necessariamente isso vai acabar quando a gente tiver de novo um convívio físico voltando ao normal. Então, que tipos de procedimentos podem partir dessa experiência para que a gente possa continuar a entregar essa expertise que a gente tem e tocar as pessoas da maneira como a gente continua tocando, só que dessa vez de forma mediada, né? E durante quanto tempo a gente vai conseguir seguir com essa história. Mas acho que as consequências iniciais foram essas, ok, estamos parados, mas a gente está, na verdade, canalizando esses talentos todos para o impacto que a gente pode ter e gerar na vida das pessoas agora. Legal. Ótimo, obrigada, Luísa. A gente vai falar um pouquinho mais de propósito aí, que eu acho que chegou num ponto que é bastante crítico, né? Que a gente vai realmente... Eu acho que esse momento tá fazendo não só esse questionamento, mas esse desafio para as empresas, né? Se elas têm efetivamente esse propósito ou não e de que forma que elas vão trabalhar esse ponto tão crítico agora. A gente vai falar um pouquinho agora mais de dados aí sobre esse impacto nas indústrias, e uma indústria que a gente viu um impacto interessante, para algumas bastante positivo, para outras que eram não apenas online, não tão positivo assim, porque elas perderam também de um lado, mas a gente tem aí um número bastante interessante de vendas online do varejo, que tem uma previsão aí de um crescimento importante de 4,5% do total para 6% nesse ano. E a gente tem uma declaração do presidente da Sociedade Brasileira de Varejo de Consumo dizendo que as empresas estão fazendo 5 anos em 5 meses. Eu acho que essa é um pouco da sensação que as empresas estão tendo nessa necessidade de mudar de forma tão rápida. E aí eu queria chamar para a conversa a Maísa da Valdac, falando um pouquinho para a gente de como que eles enxergaram, como que a Valdac viu essa movimentação, como que vocês estão reagindo. Eu sei que vocês estão com vários projetos aí, implementando eles de forma bastante acelerada. Compartilhe um pouquinho com a gente essa experiência, Maísa, por favor. Claro, compartilho sim. Muito obrigada pelo convite. É muito bacana para mim e para a Valdac estar aqui participando desse talk com tanta gente bacana. E sim, esse momento acho que pegou todo mundo muito de surpresa, né? A nossa companhia já estava, em geral, há mais tempo com vários projetos, andando já em direção a essa transformação digital. Internamente já na cultura dos funcionários e também tentando passar isso externo para o nosso público, e aí fomos todos pegos de surpresa pelo Covid, como acho que todo mundo, né? E a gente viu uma necessidade muito urgente de se reinventar
e tentar trazer essa transformação o mais veloz possível, né? Então, a gente já estava aí caminhando com um projeto de e-commerce que eu tô liderando junto com a minha diretoria para as duas marcas, tanto para a Siberian quanto para a Craufurd. E com toda essa urgência que surgiu, a gente conseguiu até antecipar um pouco a previsão de lançamento, que está aí pro inicinho agora do segundo semestre, que se você para pensar já está logo aí, né? Os últimos meses passaram voando, acho que para todo mundo, mas estamos muito engajados, todo mundo da equipe, de todas as equipes, na verdade, da empresa como um todo. Esse momento está sendo muito interessante para a gente, porque a gente está vendo a união da nossa equipe, o quanto, num momento de urgência, a gente consegue se unir e a gente consegue fazer projetos enormes acontecerem, meio que quase que do dia para a noite. Todas as empresas têm os seus processos internos e nós não somos diferentes, nós temos diversos processos internos, mas mesmo com todos esses processos, a gente está conseguindo navegar aí para agilizar cada passo, cada fase aí dos nossos projetos para tentar fazer isso acontecer o quanto antes. E para ilustrar isso, a gente inclusive tem um exemplo de um projeto que a gente implementou em menos de uma semana, que é o projeto de venda delivery, né, que seria a venda pelo WhatsApp, porque como a gente não ia conseguir colocar o nosso e-commerce no ar tão rapidamente, a gente criou aí uma solução de venda para os nossos clientes, onde eles não precisam sair de casa, eles podem comprar pelo WhatsApp. A gente envia um shopping guide, que funciona como um catálogo digital, eles escolhem os produtos e nós organizamos a entrega, todo o pagamento é feito digitalmente. E foi muito bacana ver isso acontecendo do dia para a noite, porque realmente o engajamento de todo mundo e a aceitação do nosso público, né, dos nossos clientes, está sendo muito bacana. Acho que um momento de aprendizado enorme. Muitas lições aí que a gente está tirando de um momento tão difícil, né? Mas tenho certeza que depois disso tudo a gente vai sair, não só nós, Valdac, mas nós em geral, como coletivo, todo mundo vai sair muito mais forte, muito mais ágil, muito mais solidário também, né? Estamos falando muito aí de parcerias também nesse momento, então está sendo de alguma forma proveitoso. Eu acho que acabou sendo essa crise chegando num momento que para vocês esse assunto já estava muito forte, né? Mas a gente vinha conversando sobre isso recentemente, a gente vinha discutindo algumas questões, então a gente via, né, o CEO da empresa participando das reuniões, entendendo e querendo fazer essa transformação. Então acho que acabou, eu acho que esse assunto estava tão quente para vocês que acabou ajudando, né? Talvez se isso acontecesse alguns meses, algum tempo atrás, talvez vocês não tivessem ainda tão preparados para reagir de forma mais rápida, assim, né? Eu acho que você está contando aí de várias adaptações que foram feitas, mas talvez foi bacana essa possibilidade de acelerar esse processo, né? Eu acho que estava todo mundo, você comentou das áreas interagindo, mas eu acho que tinha uma compra aí da empresa como um todo da necessidade dessa mudança, né? Acho que isso pode ter ajudado, talvez. Exatamente, com certeza, Alexandre. Igual a gente falou em uma das nossas reuniões lá no escritório, antes disso tudo, já era uma coisa que a gente estava, um projeto mesmo interno que a gente já estava desenvolvendo, de trazer um pouco essa transformação, essa mentalidade digital. E o nosso plano era começar, né, internamente, com a nossa equipe, uma transformação cultural de todos os nossos colaboradores e poder depois transmitir isso para o nosso público, né, para os nossos clientes, enfim. Acabou acontecendo, está acontecendo, não é uma coisa que muda do dia para a noite, mas já está acontecendo e está acontecendo numa velocidade muito maior do que a gente esperava. O resultado está sendo muito bacana, porque é um movimento global, né? Não é exclusivo do nosso mercado. Acho que todas as áreas, todos os setores estão tendo que passar por isso. E, por sorte, a gente já estava se preparando para isso antes. Então, de alguma forma aí, realmente foi bacana, porque a gente conseguiu surfar um pouco essa onda e não tanto ser arrastado como eu vejo outras empresas que não estavam muito preparadas
não estavam esperando, não que a gente estivesse esperando de forma alguma, mas a gente já estava assim andando nessa direção, nesse caminho. Legal, obrigada, Maísa. Eu queria aproveitar esse parênteses que a gente está fazendo aí de varejo e conversar um pouquinho com o Gabriel, da Via Varejo. Gabriel, fala um pouquinho para a gente dos impactos lá para vocês na Via Varejo, como que está sendo essas mudanças, como que vocês estão reagindo a tudo isso. Claro, vocês têm aí uma parte online bastante importante, um e-commerce muito forte, mas vocês também tinham toda essa presença física bem tradicional também, né? Conta um pouquinho pra gente como que isso está sendo visto dentro da empresa, como que vocês estão reagindo a isso. Tá bom. Oi, Ale, primeiramente, boa tarde, obrigado pelo convite, Ivan também, obrigado pelo convite. A Via Varejo, Gabriel. desde o ano passado para cá, já vinha fazendo uma transformação digital. A pandemia meio que ajudou, igual vem ajudando vários outros varejistas, a acelerar essa transformação digital. Então, a gente já estava com um plano bem forte de fazer o e-commerce crescer, o aplicativo e os canais digitais. E durante a pandemia, a gente conseguiu acelerar bastante esses planos. Então, todas as nossas divulgações de mídias, toda a nossa comunicação está focada agora para o e-commerce. Só que na Via Varejo, a gente tem as lojas físicas, que representavam 80% do faturamento da companhia. E qual que foi o legal? A gente conseguiu fazer um projeto do Me Chama no Zap, onde a gente conseguiu digitalizar as lojas físicas. A gente já tinha também um projeto que a gente vinha trabalhando desde o ano passado, que era os agentes digitais. Esse projeto consiste onde cada loja, cada filial tem uma fanpage no Facebook. E agora, com a quarentena, com todo mundo em casa, a gente conseguiu evoluir. A gente já tinha um plano de evoluir esse projeto, onde os vendedores iriam conseguir fazer vendas do site, ser comissionados, só que esse projeto era algo que ia acontecer ao longo do ano, de uma maneira muito mais gradativa e testada. Mais ou menos uma semana a gente conseguiu fazer a virada desse projeto. A gente batizou de Me Chama no Zap, e além agora de cada loja ter uma fanpage no Facebook, essas lojas também têm um número do WhatsApp Business, e os clientes podem fazer compras com os vendedores através desses números. Os vendedores estão trabalhando de casa e são comissionados. Isso está sendo bem legal, e o que está sendo bem interessante é que a reação do público, a aceitação do público está sendo muito boa, e o campo também, os vendedores estão muito, muito engajados e estão conseguindo participar de uma maneira mais até multicanal da companhia. Antes até existia uma rivalidade entre o varejo, onde a gente tem e-commerce e loja física na mesma companhia. Existe até uma certa rivalidade entre e-commerce e as lojas físicas. Com essa mudança, a gente consegue ver uma cooperação e uma junção no trabalho de uma forma bem orgânica, que está sendo bem legal. Hoje, 70% do faturamento da Via está sendo do e-commerce, e desses 70%, 20% está sendo desses vendedores digitais do Me Chama no Zap. Que bacana isso. Com certeza vai ser algo que vai impactar no futuro de vocês, né? Vai ter algum ajuste aí na estratégia de vocês, que não vai ser só num período agora de crise, mas que deve perdurar, né? Com um resultado tão bom. Sim, total. O share do nosso e-commerce cresceu muito, e assim, a gente não quer andar para trás. Marketplace vem crescendo muito, o nosso aplicativo cresceu muito. A gente partiu de um número de usuários ativos no mês do ano passado de 1 milhão e pouquinho, 2 milhões. A gente já tem mais de 10 milhões de usuários ativos no mês. A ideia é que, mesmo com a reabertura das lojas no futuro, a gente quer que nosso e-commerce continue com esse mesmo patamar, e que os vendedores também continuem utilizando essa ferramenta para conseguir expandir seu portfólio e até conseguir impactar novos clientes. Que legal, bacana. Aproveitando o gancho aí da gente falando desses impactos em indústria, tem aqui, eu sei que vocês acabam não cuidando diretamente, mas tem também o Extra, e teve um impacto bastante interessante nessa transição da forma de compra. Então, a gente vê aí que o supermercado online está crescendo muito. Então,
teve um índice aí de crescimento 81% na segunda semana de abril, e a gente vê todo o serviço de delivery crescendo muito, então o Rappi teve um crescimento de 3 vezes o número de pedidos entre janeiro e março, e a gente vê nas buscas também, né, as pessoas muito mais interessadas em entender aí quais são os deliveries disponíveis, e também uma mudança de comportamento em relação à busca por receita, por exemplo. Então, as pessoas estão mudando alguns hábitos, né, precisam passar a se alimentar também em casa, e isso também teve um impacto importante para a indústria. Aí eu queria chamar para conversa a Daniele para a gente falar um pouquinho da Tilibra, que é uma empresa bastante tradicional, mas que ao mesmo tempo a gente sabe que ela já tinha um histórico aí, ela já vinha se mostrando bastante uma empresa digital. Como está sendo isso para vocês, Dani? Conta para a gente um pouco de quais são os impactos na Tilibra, como que está o e-commerce de vocês nesse momento. Oi, gente, prazer estar aqui com vocês hoje também. Obrigada pelo convite. Obrigada, Dani. Como vários de vocês mencionaram, o bacana é que a Tilibra já vinha nesse caminho dessa transformação digital nos últimos anos. É óbvio que agora, com todo esse cenário, isso só ajuda a acelerar várias ações e várias iniciativas que a gente já tinha e que estavam mais lentas, a gente está vendo mais força agora. Mas o e-commerce, a Tilibra é indústria. Então, o mindset nosso, embora a gente tenha nosso e-commerce e tudo mais, a gente tem mindset de indústria, né? A gente não compete com os nossos clientes, existe a mesma coisa que vocês comentaram agora há pouco, existe aquela coisa da rivalidade, né, da papelaria e da gente vender direto, então a gente tem muito cuidado com isso, a gente não pode ter nada muito agressivo, promoções, mas a gente já fazia a gente vem fazendo um trabalho bem forte nos últimos 2 anos, mas com foco em produtos completamente diferentes. Porque quando vocês pensam em Tilibra, provavelmente vocês associem primeiramente a Caderno, porque é uma marca muito forte, tradicional, mais de 90 anos de mercado, né? Só que hoje, quando a gente fala de Tilibra, a gente fala de uma gama gigante de produtos. A gente tem mais de 2.400 SKUs. E aí, no e-commerce, o foco sempre foi em produtos de alto valor agregado. Produtos mais em escritório, que a margem é bem mais alta, produtos caros. E quando aconteceu tudo isso, a mudança foi drástica do comportamento do consumidor, das demandas que a gente percebe, né, do que tem sido buscado, e a gente teve que se reinventar totalmente, que nem o Leone comentou, o meu cronograma mensal foi por água abaixo. Então, assim, semanalmente mudanças, né, mudanças no curso, do que você posta, no tom da comunicação, orçamento, tudo, se você puder imaginar. Para vocês terem ideia, assim, hoje, né, quando a gente entra numa papelaria, praticamente tudo tem Tilibra. A Tilibra tem produto. Então, desde grampeador, clipe, calculadora, tesoura, lápis, caneta. Então, é muito mais do que só caderno, né? Então, hoje a gente tem mudado um pouco, a gente teve que mudar, repensar a estratégia para o e-commerce, focando principalmente nessas demandas mais atuais, né? Nas pessoas que estão em home office, que estão produtos de ergonomia para que elas se sintam melhor, né, trabalhando em casa, que dê mais conforto. E produtos também, o bacana também é que a gente tem no nosso portfólio produtos que atendem essa parte mais criativa, pedagógica, que a gente chama de arts and crafts, para criança em fase pré-escolar. Porque a gente sabe que é um sufoco quem tem filho pequeno e está trabalhando em home office, fazendo jornada dupla, tripla, e as crianças em casa, né? E as crianças menores demandam muito mais. Então, a gente também fez uma campanha recente com a nossa agência em uma empresa especializada em workshop infantil para oferecer ideias criativas que com poucos materiais, assim, materiais muito simples, ou essas pessoas poderiam adquirir os materiais até no nosso e-commerce, né? Se elas não estivessem em casa, criar atividades lúdicas, bem criativas com seus filhos, pais e filhos. E aí a gente fez durante o mês inteiro várias passo a passo, do it yourself, sabe? Foi bem bacana, teve uma aceitação bem bacana. Então a gente está se reinventando, tendo que reinventar, porque não era esse o nosso foco a princípio em e-commerce. A gente fez pela primeira vez também a nossa convenção de vendas
que é um momento onde a gente apresenta para os representantes de todo o Brasil, para toda a equipe de vendas, a gente apresenta a nossa coleção nova, a gente apresenta agora em abril. Então, todo ano a gente vai para um hotel, faz a convenção, vem gente do Brasil inteiro, né? E aí, tudo cancelado, tudo eventos cancelados, viagens canceladas, né? Treinamentos cancelados. E aí a gente fez pela primeira vez a nossa convenção online de vendas. Então, foi uma coisa assim inédita, mas é aquela coisa de você reinventar e não deixar a peteca cair, porque o pessoal precisa dessas informações também para continuar motivados e poder estar atendendo. Eu percebo assim que dos nossos clientes, por exemplo, aqueles que já tinham um pezinho, já começavam a fazer algumas coisas no WhatsApp, vendas, né? Já tem um e-commerce, esses estão sentindo menos. Mas quando vocês falam desse mercado, são muitas empresas tradicionais que não têm essa cultura tão digital, né? Então, esses sim estão sendo extremamente impactados. Então, quem já estava nesse caminho, acho que para todo mundo está difícil, muito difícil, mas sofre um pouco menos, né? Então, a gente tem que tentar ajudá-los de alguma forma, tentar, né? Estamos todo mundo junto. Os marketplaces, né? Magalhães e Luiz é um dos nossos marketplaces. A gente percebe essa mudança também, uma aceleração aí nos pedidos via marketplace também. O número de visitas cresceu demais, o número de transações cresceu demais, mas o ticket médio, no meu caso, por exemplo, já caiu, porque o foco são outros produtos, não são os produtos que eu estava focando anteriormente. A gente vê muito impacto e até eu queria trazer um pouquinho agora para a gente falar de novas necessidades de clientes e colaboradores. Então, vocês estão contando aí, já algumas pessoas mencionaram essas questões, eu acho que é uma questão bastante importante para a gente, né? Assim, de entender como lidar não só com clientes, mas também como lidar com as nossas pessoas, o como cuidar delas. Eu queria que vocês me contassem um pouquinho se alguém tem alguma iniciativa bacana para compartilhar, algo que foi feito e uma abordagem que eu queria aqui, como a gente tem marcas e agências, a gente tem ouvido bastante dos nossos clientes falando que essa relação também mudou um pouco, né? A expectativa e como que as marcas estão demandando das agências e estão precisando de uma colaboração e de uma integração ainda maior. Vamos começar por esse lado. Dante, quer contar um pouquinho de como que você está vendo essa necessidade, esse impacto em termos de pessoas? Opa, claro, primeiro agradecer aqui ao convite, a todas essas exposições que já foram feitas, muito rico mesmo, e a todo mundo que está aqui nos assistindo, que eu sei que nesse momento depositar tempo, né? O tempo se torna cada vez mais valioso e vocês depositaram o tempo aqui para estar escutando um pouco das nossas experiências. Realmente, eu acho que a gente está vivendo algo que ninguém nunca esperava, né? Dentro da Léo, a gente fez até um exercício que foi pegar os videntes do início do ano para ver o que os videntes estavam falando sobre 2020, né? E aí, realmente, ninguém falava sobre algo assim. E até tem um outro ponto também, que todos os planejamentos que nós, como agência, realizamos lá no final de 2019, também jogamos todos fora, né? Então, realmente, estamos vivendo algo inédito. E aí, quando a gente vai falar muito em cima da questão de pessoas, o primeiro ponto que eu sinto como experiência pessoal, estando ali dentro da Léo e cuidando ali de um time de 35 pessoas que a gente tem, é que a gente tem que primeiro entender que, como a Organização Mundial de Saúde mesmo já definiu, quando a gente fala sobre saúde, eu estou falando de um estado completo de bem-estar físico, mental e social, né? Então, a gente tem que cuidar muito bem enfim, dessa nossa equipe, dessas pessoas que estão ali trabalhando com a gente. Esse é o nosso primeiro passo. E aí a gente fala sobre cuidado, e é cuidar dessas pessoas de uma forma holística, né? Eu saber e eu querer entender e ter a empatia de compreender que esse momento que a gente está vivendo, ninguém tem respostas, né? E é muito importante a gente conseguir medir como que as pessoas estão no seu dia a dia lidando com todas as questões novas, né? Primeiro, nós não estamos num espaço de trabalho que foi pensado para isso, né? A Dani, ela colocou um ponto da ergonometria, né? Ergometria, que é muito importante. A luz da nossa ergonomia, a luz da nossa casa,
ela não foi pensada para ter a luminância correta, né? As nossas cadeiras, as nossas mesas, elas são de formas adequadas para outro tipo de consumo, né? Não é um consumo de trabalhar. Então, isso é uma preocupação que a gente tem que ter. E aí, um ponto que, quando surgiu essa primeira mudança dali, teve um preparo logístico muito grande, né? Hoje, onde eu faço parte, a gente tem quase 320 pessoas, né? Imagina você conseguir disponibilizar máquinas, cadeiras que a gente disponibilizou, toda essa logística de se pensar. E aí, um outro ponto também que a gente colocou de uma experiência própria falando, a gente criou uma pesquisa que é um termômetro, que a gente, enfim, pede para os colaboradores responderem. Diariamente, eles respondem todo dia em relação ao dia anterior. Como eles se sentiram trabalhando, se eles trabalharam mais do que 8 horas por dia, porque, tendo isso metrificado, a gente começa a corrigir algumas rotas, tá? Porque logo quando surgiu, logo quando começou e a gente teve a semana de virar, vamos todos para, enfim, trabalhar home office, na verdade, a gente estava trabalhando quase que 24 horas por dia, porque ninguém sabia como trabalhar, né? Então, era uma loucura. Quando a gente começou a olhar essa pesquisa, que o número de respondentes gigantesco, acima de 8 horas por dia você trabalhando, chamou nossa atenção. Peraí, a gente tem que parar, a gente tem que rever. E aí a gente entra num outro ponto que puxa com questão de pessoas, que é sobre processos, né? Então, se a gente está vivendo uma nova forma de trabalho, vamos revisitar os nossos processos, quais que vão ser nossas ferramentas, as nossas metodologias para a gente conseguir, enfim, responder e trabalhar da melhor maneira. E aí, tudo isso ao mesmo tempo, né? A questão de teste. Então, a gente descobriu que, por exemplo, a primeira solução, que era se criar grupos de WhatsApp, que inicialmente parecia ser ideal, a gente viu que isso contribui para que você trabalhe muito mais. Porque, enfim, o seu telefone, ele fica acessível 24 horas por 7. Né? Então, a primeira diretriz não, a gente não vai usar o WhatsApp como grupos, né? Dentro da Leo, e eu imagino que cada uma das empresas tem suas ferramentas proprietárias, mas a gente começou a testar o Teams, que é uma ferramenta que, enfim, que é dentro da Microsoft mesmo, e que é uma ferramenta fantástica de organização ali de trabalho, e que se torna um espaço que enfim, é um espaço que eu trabalho das 9 às 6, eu vou trabalhar das 9 às 6. Né? Então, esse é um ponto também de processos muito importante. E aí, esticando um pouco também da experiência, quando a gente parte dessa revisão aqui dos processos, a gente chega principalmente em agência, que eu acho que é o nosso maior valor, que é revisitar os propósitos das marcas que a gente atende. Né? Eu acho mais do que nunca, é um momento agora que as marcas têm que parar para pensar e, eu não preciso falar sobre mim, né? Eu acho que as pessoas não querem escutar sobre as marcas, as pessoas querem escutar o que uma marca ela pode fazer para esse momento. E aí a gente tem que ser muito honesto e muito sincero de ver como que cada marca, dentro, enfim, das suas verdades, dos seus propósitos, todo aquele trabalho de brand que é realizado, que muitas vezes fica guardado num arquivo de um PPT ali, num slide bonito para ser mostrado. Vamos revisitar isso e trazer realmente para iniciativas que vão, nesse momento, fazer uma diferença para a humanidade, uma diferença, enfim, para o nosso país que a gente está vivendo. E isso, falando das nossas experiências, isso fez com que a Leo ela criasse, e até depois a gente vai compartilhar com vocês esse one page que a gente criou, que são os mapas de contexto, porque um ponto que a gente vê é que todo mundo está produzindo pesquisa, está todo mundo produzindo assunto a cada instante sobre, enfim, tudo que a gente está vivendo aqui, né? Então, a gente criou uma metodologia de conseguir organizar como que a gente recebe todas essas informações, delimitar para cada tipo de cliente nosso o que essa informação, como que eu posso traduzir essa informação para algum insight, e esse insight virar uma discussão rica e uma discussão construída a 4, a 6 mãos, quando a gente coloca um parceiro, junto com os CMOs dos nossos clientes daqui, e a gente criar iniciativas realmente que vão fazer o bem e, enfim, que tenham algum propósito para a nossa sociedade. Esse que é o grande ponto
que a gente está, enfim, provocando e, assim, honestamente, sentindo muito, todas as empresas estão com esse viés de pensamento também. Isso é muito bonito. Alguém citou aqui a questão de estar junto, né? De vamos, enfim, enfrentar isso, enfim, esse momento de insegurança, de incerteza, a gente precisa somar, né? E eu sinto que tanto do lado dos clientes, quanto do lado, enfim, dos veículos, a gente consegue costurar e a gente consegue criar realmente projetos que vão fazer a diferença e não ficar sendo brand-centric. Eu acho que o momento aqui realmente people-centric, é pensar ali nas pessoas, né? É mostrar para as pessoas realmente que a gente precisa lavar a mão, que a gente tem que ficar em casa. Eu acho que são esses os recados. E até puxando um pouco para o ponto de redes sociais, dentro de todas as nossas marcas que a gente cuida, a gente repara que quando a gente posta conteúdo que está falando dentro dessa editoria da questão da Covid-19 e a gente dar dicas de como a pessoa deve atuar nesse momento, as interações são muito maiores do que quando eu, como empresa, eu posto o que eu, empresa, estou fazendo. Então, a gente começa a sentir que as pessoas querem, enfim, ter conteúdos que vão estar ensinando e, enfim, mostrando como que elas realmente devem agir nesse momento. Eu acho que eu, enfim, passei por todos os caminhos aqui de pessoas, processos e propósitos, mas é um pouco da experiência que a gente, enfim, lá dentro da Léo, que a gente está sentindo. Legal, Dante. E eu acho que isso conecta muito bem com a Renata da COSE. Eu quero chamar ela agora para o bate-papo. Não sei se todo mundo conhece, mas quem não conhece, eu convido a conhecer um pouco mais sobre a COSE, que eles têm um propósito incrível de conectar marcas a grandes propósitos. Então, Renata, eu queria ouvir um pouquinho como vocês estão trabalhando. Eu vi que você já tem no site de vocês causas para se observar nesse novo mundo que a gente está conversando. Eu acho que é o momento perfeito para a gente falar de pessoas, né? Conta um pouquinho para a gente como que está esse trabalho, como que vocês estão lidando com essa situação. Bom, antes de mais nada, obrigada pelo convite. Foi uma delícia, acho que ouvir todos aqui, ver o quanto, de fato, essa questão do propósito acaba tangenciando os diferentes negócios e, de fato, acho que chegou a hora da gente falar sobre isso. Acho que ano passado o mundo inteiro começou a se esquentar, né? Quando a gente fala da necessidade dessa atuação mais social das empresas, de fato exercer essa sua razão social de existir. E a Causa é uma consultoria estratégica que trabalha já desde 2013 muito com foco nisso. A gente entende que as causas são um ponto de conexão entre o propósito das organizações e as demandas da sociedade. E a gente está vivendo num momento onde tem uma grande demanda que une todo mundo, apesar de que todas as outras demandas ainda existem e muitas são intensificadas ou ajustadas ou precisam ser olhadas de uma outra maneira, mas ainda continuam existindo, né? Como, por exemplo, a questão da fome, que hoje atinge muita gente e é só intensificada nesse momento, e mais aonde a atuação na fome de empresas que já atuavam ali, de alguma forma precisa ser ajustada para atender a demanda que a gente tem nesse momento. Então, nesse sentido, a Cause é uma consultoria relativamente pequena, a gente atua com uma rede de parceiros muito grande, mas digitalmente a gente já funciona numa rede praticamente global, acessando especialistas de diferentes lugares para nos ajudar nesse sentido. E junto aos nossos clientes, a gente rapidamente entendeu que de fato essa era a demanda do momento e que a gente deveria orientá-los de alguma forma. Então, acho que logo no início, na segunda semana da pandemia, onde a gente começou a ter aqui no Brasil essa realidade mais evidente, a gente disparou não só para os clientes, mas disponibilizou para todos meio que uma orientação de como seria possível você, tendo seu propósito claro ou não tendo clareza de propósito, que ações mínimas você deveria fazer para poder atuar de uma maneira mais coerente, consistente, como a gente fala, que é de fato como tem que ser feito nesse momento. E a gente, ano passado, já tinha feito as causas para se observar, que são as causas que estão mais destacadas no ano, ou que podem ser mais destacadas no ano, onde a gente aponta não só quais são as causas, os temas que estão dentro dessas causas e as pessoas que vocês devem observar, né, que devem ser observadas, ou seja, quem de fato pode fazer diferença e que deve ser seguida.
E a gente fez um exercício agora, uma força-tarefa, a questão da união. Eu acho que eu não preciso ficar repetindo tudo que vocês colocaram, porque eu acho que a gente vive muito lá também. A união fez a força da gente reunir todo mundo para poder acelerar todos esses processos. Mas as causas para observar desse ano, elas estão muito no contexto do coronavírus. Então, como ele, de fato, atinge as diferentes demandas da sociedade, seja no aspecto da saúde, da saúde mental, seja no aspecto social, relacionado muito mais à fome, a questão da empregabilidade, a questão da violência doméstica, que é algo que também é super evidenciado e potencializado nesse contexto, a questão da primeira infância, enfim, tem várias outras demandas que são apontadas ali por nós e que eu acho que, de fato, vão ser, de alguma forma, ajustadas a partir desse novo normal que a gente tem daqui para frente, né? Então, eu acho que a gente conversa muito, a gente até fala na causa, né? A gente agora não precisa muito explicar muito o que a gente faz, porque virou, de fato, talvez uma demanda, realmente, da maior parte das empresas. A gente não atua só com empresas, a gente atua também com instituições, institutos, fundações, organizações não governamentais, setor público, setor privado, enfim, porque todo mundo tem o seu papel social, né? Mas agora ficou mais claro, mais fácil para a gente explicar um pouco o que a gente faz. Então é isso. Acho que eu convido vocês a, se possível, acessar o nosso site para poder baixar, porque de fato é um material bem bacana, o Causas para Observar, que o Ivan comentou aqui. Legal. E falando um pouquinho de dado, eu vou aproveitar, vou dar uma aceleradinha para mostrar alguns dados para vocês, para a gente puxar novamente, deixar ainda mais dinâmica a nossa conversa. A gente já está chegando perto de 1 hora, então nossa ideia, a gente conclui aqui mais alguns dados e a gente vai abrir realmente para as perguntas de forma mais dinâmica com o público, porque está chegando muita pergunta bacana, então o Ivan já vai entrar com elas. Eu quero mostrar para vocês só alguns dados de social que a gente trouxe, para a gente conversar ainda mais sobre essa questão de social, de conteúdo. A gente já falou aqui de live, e é interessante porque a gente viu isso bastante refletido aí no Facebook, que não vinha tendo o formato live como um grande formato, um formato que tinha uma interação tão alta, e a gente está vendo que ele tem uma performance, e melhorou muito a performance dele, então a gente imagina isso aí para Instagram, para o YouTube, né, que é o que eles fazem. Então, tá tendo muita live, a gente já mencionou isso. A gente tem aqui um número importante de aumento na frequência e interações nos posts orgânicos, e a gente vê isso para diversos setores. Então, a gente vê os bancos aí com essa reação que a gente falou da aceleração da transformação digital, o quanto que as pessoas foram forçadas, no bom sentido, a optarem por esse atendimento online, por essa necessidade de ter isso mais próximo e não ir realmente fisicamente até uma agência. E a gente tem aqui um pouquinho de FMCG falando um pouco de como eles adaptaram não só o formato e a frequência, mas também o conteúdo deles. Então, eles começaram a entender melhor e muitas outras indústrias passaram por isso. Então, a gente vê o varejo, a gente vê números super interessantes aí de 200% de crescimento, né, depois do início de Covid para agora, 200% em crescimento e interação nos momentos de pico. A gente vê um comportamento bastante semelhante para FMCG. E aí eu acho que esses dados ajudam a gente para discutir aí quais são os impactos da estratégia de social. Então eu queria, Ivan, aproveitar para você trazer um pouquinho das perguntas e a gente falar um pouquinho mais de social agora também, do que tem de impacto. O que você tem aí já de pergunta para a gente conversar? Tem uma pergunta bem legal, inclusive relacionada com as redes, que o Bruno Barbosa fez. Ele perguntou quais são os tipos de parceria, ele perguntou para o Leone quais são os tipos de parcerias realizadas com as redes, como Facebook, Twitter, e como eles têm colaborado para os objetivos da organização. Obrigado, Ivan. Obrigado, Ali. Obrigado, Bruno, pela pergunta. Boa pergunta. Bom, basicamente, eles estão nos apoiando na resposta diria de 3 maneiras básicas. A primeira eles colocaram o UNICEF e o WHO como fato que combate as fake news e tudo mais. Então, eles estão dando relevância a todo tipo de conteúdo nosso que fala de Covid. Então, provavelmente você já deve ter acessado o Facebook
ou o Instagram e tem o botão, um cliquezinho do Covid, sempre você vai encontrar um post do WHO, da OMS, desculpa, gente, OMS e do UNICEF, e isso tem gerado uma performance estratosférica para a gente. Por exemplo, cada semana vem sendo a melhor semana da história, e para vocês terem de engajamento, para vocês terem uma noção disso, falando de redes sociais, apenas o mês de março foi melhor que o ano de 2019 inteiro, engajamento. Inteiro, no sentido literal da palavra. A gente teve um vídeo essa semana que, sem investimento em ads, ele teve 37 milhões de views em 3 dias, e 137 milhões de views a gente teve em 3 vídeos ao longo da semana. Então é uma coisa estratosférica. Obviamente falando disso só da conta global, tá? A segunda parte que eles têm, eu sou também o Global Head of Digital Influencers, então o cara que mexe com influenciadores digitais. E eles têm uma área específica de Public Figures. Então, a gente vem trabalhando junto para identificar, por exemplo, se eu quero, vale a pena que o Mark Zuckerberg entre numa live com a diretora executiva do UNICEF. A gente organiza. Eles também têm contatos com outros, o The Rock, por exemplo, algumas outras celebridades que não são nossos embaixadores. E, por fim, uma coisa extremamente importante é digital listening. Então, eles trazem para a gente o que as pessoas estão conversando, o que as pessoas estão... quem são os principais stakeholders, quais são as fake news e como é que a gente pode combatê-las, com fatos, com dados científicos. Então, a gente tem um panorama do que as pessoas estão conversando na rede. Isso online, isso diário. E isso nos alimenta e nos ajuda muito para fazer a nossa estratégia de comunicação, porque a gente sabe o que o público nosso está falando, o que eles precisam receber e quem a gente precisa envolver para conseguir resolver ou conseguir alcançá-los e mandar a mensagem correta. E isso, basicamente, a gente também está buscando fazer com o Google e com o Twitter, mas agora, eu diria mais e com o TikTok também. Por exemplo, o TikTok vai ter uma mega ação com a gente agora, final de maio, início de junho, baseado no que eles têm de melhor, que tem a ver com música, dança e tudo mais, mas para resolver uma questão específica que a gente vem notando globalmente. Então, o que eu posso dizer é que todo mundo está trabalhando junto e o que a gente está tirando deles ou ganhando deles é o que eles podem nos oferecer de melhor, que são dados. E, por último, esqueci de mencionar, imagina que a gente tem, não é necessariamente isso, mas é quase uma conta ilimitada de ads. Eu tenho o que eu gastar à disposição em relação ao Covid, não há limite. Obviamente eu não vou colocar, não, beleza, esse anúncio eu quero investir 10 milhões de dólares agora. Não funciona assim. Mesmo porque não tem capacidade, vocês sabem, se você colocar muito dinheiro, não tem como gastar. Mas imagina que a gente tem um fundo ilimitado. Então a gente tem como investir e eles acreditam muito que essa é a forma de doação que eles têm como fazer para a gente e alcançar o maior número de pessoas. E isso está gerando, quando você fala de resultados, é uma coisa inimaginável, assim. A gente moderava comentário, é impossível moderar. A gente teve essa semana um pouco mais de 12 milhões de comentários nos nossos conteúdos, ou seja, humanamente impossível você conseguir fazer qualquer coisa, mas a gente está escutando eles. É isso. Legal. E falando de comentário, tem uma pergunta relacionada a isso do Eli, que vem de um pouco de como o Saque tem trabalhado nisso, né? Tem muitos comentários de usuários falando, sabemos que tem que lavar as mãos, mas o que a marca faz para a sociedade? Quais as doações? Queria saber se algum dos nossos palestrantes aqui tem algo a trazer, como vocês veem essa pressão que as empresas têm sofrido em se posicionar perante a sua audiência, com essas pressões mesmo. O que você, como empresa, tem feito? André Luiz aqui. Eu acho que é menos pressão, eu acho que é mais uma conscientização, né? Como a gente estava falando no começo, né? Na verdade, o que acontece é que caiu a ficha nesse momento que as empresas pararam para pensar assim, por que eu existo, né? Quer dizer, porque em alguns setores não tinha nada para fazer, absolutamente nada que tivesse diretamente a ver com o seu próprio negócio, né? Então a empresa ou ela fica parada esperando isso tudo passar, ou ela olha para dentro e fala, cara, não, então eu vou transformar um insumo numa outra coisa, né? E eu vou conseguir aproveitar uma capacidade instalada para de verdade conseguir gerar impacto. E aí você tem dois tipos de comportamento. Você tem um comportamento de que isso é legítimo e você tem um comportamento onde isso não necessariamente é legítimo, porque esse sim está vindo como resposta a uma pressão do consumidor. Então eu só estou fazendo isso porque estão pedindo, estão reclamando, ou se eu não fizer nada, alguém vai reclamar.
E então eu acho que a distinção entre uma situação e outra é que é muito importante, porque ainda mais nesse momento agora, você tem as pessoas que têm uma sensibilidade muito grande e elas percebem rapidamente quando aquilo tem um caráter oportunista e quando aquilo tem legitimidade, quando aquilo é de verdade, né? E aí vem de novo, que acho que tem um pouco a ver com o que a Renata estava falando, né? Quando uma marca ela tem uma consistência na sua história em gerar impacto a partir daquilo que ela pode gerar impacto, quando ela faz uma coisa dessa, é quase que uma consequência natural, né? E você reforça essa percepção e essa imagem positiva que ela está construindo. E quando uma marca nunca tem esse comportamento, de uma hora para outra ela passa a ter, no mínimo as pessoas ficam desconfiadas e, via de regra, se confirma que é uma ação mais oportunista, né? E isso pode variar desde você conseguir fazer uma coisa na tua localidade, como a gente tem visto agora reportagens o tempo inteiro, né, na TV falando sobre essas coisas que estão rolando, quanto você pode mexer com o sistema de ensino nacional público, né, como é o caso de alguns dos nossos clientes que a gente tem se envolvido, para poder fazer com que a gente gere a diferença e impacto no estudante, né, de ensino público que precisa de uma plataforma de educação para poder se preparar durante esse período para um Enem que vai estar acontecendo ou não, eventualmente no final do ano. Então, as dimensões podem variar, mas eu acho que a resposta ela é legítima porque aquela marca sabe que ela tem um propósito, ela tem um motivo para existir e esse é o momento de deixar isso impactar pessoas. E Eu essa acho que só mudança se exige. complementando, opa, desculpa, acho que só complementando o Luiz, acho que tem um ponto que é importante, é que esse momento ele mostra para gente que o consumidor ele muda um pouco de papel, ele é um cidadão, e eu acho que quando ele se coloca nesse lugar, o que ele demanda é outra coisa, e as empresas precisam responder com isso. Eu acho que é essa consciência que muda, né? Não é que a empresa de fato tem que mudar, está mudando com quem ela está falando, ou o olhar que ela precisa dar para quem ela está falando. E eu acho que isso é importante, porque é daqui para frente. Isso só tende, essa mudança é uma mudança que não volta, né? Eu acho que a gente não está falando de algo que tem que acontecer agora, é algo que tem que acontecer, né? Então, eu acho que é só uma complementação, porque é importante esse olhar. Esse é um olhar que já vinha aparecendo em alguns lugares, em algumas empresas, estava sendo mais evidente em algumas conversas, mas agora é algo que eu acho que todo mundo precisa parar para olhar mesmo. Legal, Renato. E tem mais uma pergunta bem relacionada a isso, que além de como as grandes empresas e pequenas estão respondendo para os usuários, tem uma pergunta aqui perguntando como que as grandes empresas podem ajudar as micro e pequenas empresas. Vocês têm visto algum caso desse tipo? Vocês têm passado por algo relacionado a isso, onde grandes empresas, sejam vocês, ou no caso das agências, empresas que vocês apoiam, têm apoiado pequenas e microempresas por meio dessas plataformas? Eu posso falar de um caso que eu sei que foi lançado, acho que semana passada, que é um fundo do Sistema B, chamado Fundo Covida, que é um fundo onde eles reuniram grandes empresas, que já são empresas que têm esse olhar mais cidadão, vamos dizer assim, são empresas que contribuem positivamente para o mundo. Eles criaram um fundo exatamente para apoiar os pequenos, mas pequenos que já tenham um pouco, pelo menos, essa tendência de contribuir positivamente. Então, acho que isso existe também, acho que o iFood criou um fundo para ajudar os restaurantes, a gente percebe que existem alguns movimentos nesse sentido, acho que tem até um outro fundo também, agora não me lembro o nome, mas que também reúne esses grandes investidores, vamos dizer assim, que ajudam com ou juros muito baixos, ou até com uma contribuição inicial, mas com foco principalmente nesse momento em garantir a manutenção dos empregos e garantir a perpetuação de empresas que contribuam positivamente, né, que tenham aí o seu propósito claro, de novo, isso fazendo uma diferença. Muito legal. A gente tem visto tem um grande incentivo para comerciantes locais também, né? Então, existe um movimento ao redor disso muito forte, né? Sim, Ivan aqui, Gabriel. Aqui na Via Varejo, a gente está fazendo diversas ações com a nossa fundação, que se chamava Fundação Via Varejo, e nesse ano mudou para a Fundação Casas Bahia, relacionadas ao Covid. E uma delas é justamente desse ponto. A gente tem um fundo para microempreendedoras de periferias, tanto do Rio de Janeiro, tanto de São Paulo. Esse fundo
Gabriel, acho que ficou no mudo. Acho que ficou no mudo mesmo. Eu falei que mal texto bonitinho. Então, a gente tem aqui na Via Varejo a Fundação Casas Bahia. E durante esse período a gente vem fazendo diversas iniciativas para ajudar as comunidades durante essa época de pandemia. E entre uma delas tem sido o fundo para microempreendedoras, mulheres de periferias do Rio de Janeiro e de São Paulo. Esse fundo a gente organizou junto com a CUFA, que é a Central das Favelas Unidas, e a gente vem fazendo esse trabalho nas periferias bem legal. Além disso, de outras iniciativas que também não são só para empreendedores, que a gente vem fazendo. A gente vê muito que a responsabilidade das marcas, a gente precisa falar cada vez mais das causas. A Ilka, nossa diretora de marketing, defende muito isso. A Fundação Via Varejo já tinha uma tradição de fazer esse tipo de ações, só que não comunicava. Agora a gente vem comunicando, a gente vê que as pessoas esperam assim que as marcas se posicionam e as marcas ganham muita empatia quando elas mostram o que elas vêm fazendo para as comunidades e não só ficar focando em venda e conseguimos mostrar essas outras iniciativas. Bacana, bacana, acho que faz todo sentido. E queria aproveitar para já abrir mais uma pergunta. Tem uma pergunta aqui de como as marcas têm usado influenciadores dentro dessa estratégia para conversas digitais que estão se construindo e até nesse momento atípico. Alguém quer compartilhar alguma experiência que vocês estão fazendo com influenciadores nesse momento? Nelson, o Leone quer falar. Sim, eu acho que a gente está começando a compreender melhor um pouco o ressignificar a importância dos influenciadores e como é que a gente envolve eles. Então, o Unicef, como órgão das Nações Unidas, mais para essa causa de apoio e suporte, a gente já tem um relacionamento um pouco diferente. Por exemplo, eu não pago um centavo para nenhum influenciador participar em qualquer ação que eles participam com a gente, mas a gente precisa entender como é que eles podem contribuir. E a gente entende que, primeiro, é demonstrar que eles também estão passando pelo problema. E mais uma coisa, por exemplo, que nos impactou até negativamente, por exemplo, numa ação, foi a questão do hand wash, mostrar a questão de lavar as mãos e como era difícil para as pessoas normais verem aqueles banheiros maravilhosos, riquíssimos e todos chique, enquanto a realidade das pessoas não era lavar a mão naquela situação. A gente foi adaptando a nossa mensagem. Mas, do outro lado, por exemplo, a gente tem convidado, a gente sabe que tem muita criança online tendo aulas e tudo mais, e pais, e a nossa audiência específica. E a gente tem convidado os influenciadores para ministrarem aulas do que eles sabem fazer. Então, eu posso convidar um Beckham, como é que ele vem se mantendo saudável. A mais famosa professora de yoga, ela dá uma aula de yoga. A gente tem uma psicóloga que fala de mental health para falar de como é que ela pode ter a mente saudável e tudo mais. Então, o que a gente está entendendo qual é a expertise, qual é a característica que aquele influenciador tem, aquela celebridade tem, e como aquela expertise agora, não necessariamente a campanha que eu vou fazer, como é que eu posso adequar e adaptar ela junto à minha mensagem, junto à minha marca, para conversar com o meu público-alvo. Então, é isso que a gente tem feito. E basicamente, além disso, no nosso caso, tem a questão do fundraising, e a gente sempre conversa com eles de uma maneira que tem impacto para aquilo, tem que fazer sentido para o influenciador. Então, se eu vou falar de child care, se eu vou falar de educação com crianças, não faz sentido nenhum eu convidar uma pessoa que nem tem filho. Então, porque ela não está vivendo naquele ambiente. Eu tenho que entender qual é o contexto que ela representa dentro da casa dela. Senão não vai fazer sentido para a audiência dela, vai ficar uma coisa fake. Então, o nosso trabalho agora é, literalmente, colocar o influenciador certo na casinha certa para dar a mensagem certa. Maravilha, obrigada, Leone. Gente, tem muita pergunta legal chegando, então, de antemão, eu já quero convidar todo mundo para a gente fazer mais um papo, porque tem muita pergunta legal, mas a gente vai usar essas perguntas para conversar também com os nossos convidados e depois a gente vai postar isso em formato de artigo, a gente vai respondendo essas perguntas, depois a gente manda para vocês também. Acho que vai ser bacana, vai ser rico, tem muita pergunta interessante chegando, quero agradecer muito a participação de todo mundo. E eu queria convidar vocês para a gente ir para esse encerramento. Eu trouxe aqui, eu acho que está todo mundo bastante cansado de más notícias,
Eu acho que esse webinar está sendo muito legal, porque a gente conseguiu trazer um lado muito positivo de aprendizado, do que a gente ganha com isso, das possibilidades que estão surgindo. Mas eu queria que a gente terminasse, e eu queria convidar vocês para contar um pouquinho de aprendizados que vocês vão levar daqui para frente, do que vocês veem de oportunidade para o futuro. E eu queria começar compartilhando esse dado que a gente publicou, eu acho que ontem aqui no nosso blog, sobre uma análise que a gente fez sobre investimentos em social ads, e que ele já está apresentando aí um crescimento de 30,9% no último mês. Então, é um dado bastante bacana, é uma retomada aí que a gente vê de acreditar, de fazer investimento, tem bebida e beleza puxando esse novo acreditar aí das empresas. E eu queria pedir para vocês, para a gente compartilhar um pouquinho de coisas boas que vem pela frente, para a gente poder encerrar esse bate-papo. Eu acho que tem uma coisa que é legal, tentando ser sintético, para a vida, né? Acho que tem umas coisas que a gente descobriu uma certa simplicidade desse jeito novo de fazer as coisas. Então tem uma forma de encurtar processos, um pouco do que o Dante estava falando, né? As coisas, deixar de ser mais tão formal em algumas dessas relações que a gente tem tido, pensando do ponto de vista de agência e cliente. Então as coisas são mais a gente aprendeu a ser mais colaborativo, a trabalhar mais com work in progress, a trabalhar mais com cocriação, sem ter essa formalidade de que eu te entrego, você me devolve com feedback e assim por diante. Então isso acho que é uma coisa bacana que não vai embora, isso vai ficar como, né, porque a gente tem um comportamento que ele vai se transformar num hábito e isso vai virar uma cultura em algum lugar, é uma evolução natural. Então a gente está transformando um comportamento num hábito, né? Então acho que essa coisa dessa maneira bacana de se relacionar nesse período foi interessante e vai ficar, né? Essa simplicidade de maneira geral e esses espaços efêmeros, né, que a gente tem acostumado agora, a gente aprendeu a lidar com essa efemeridade do espaço físico. Ele pode ser o que a gente quiser que seja em qualquer lugar, né? Então acho que, e aí para fechar, no meu caso, as coisas boas, assim, a intensidade, eu escrevi sobre isso recentemente, assim, a intensidade, o tempo de duração do abraço que a gente vai se dar na volta, ela vai ressignificar esse contato que a gente tem. Às vezes a gente até menospreza, né, porque ele é tão corriqueiro. Então a gente vai olhar para isso de outra forma. Acho que isso é uma coisa bacana como legado. Isso aí. Certamente, Luiz, certamente. Mais alguém quer falar de algum ponto aí que gostaria de destacar? Acho que eu posso falar, acho que muito em linha com o que o Luiz falou, que eu concordo muito. Acho que a gente tem aqui uma grande oportunidade de realmente promover as mudanças, porque de fato as coisas não estavam dando muito certo, né? Então acho que aqui a gente tem uma grande oportunidade de mudar de fato. E acho que a gente tem vários veículos aqui, instrumentos para ajudar nessa mudança. Acho que a tecnologia e toda essa questão digital que a gente está conversando aqui como um pouco de base da conversa, ela é um grande propulsor e viabilizador disso. Eu acho que ela ajuda a acelerar essa mudança, mas que a gente possa, de fato, aproveitar essa oportunidade. E eu acho que como está sendo longo o período, eu concordo muito com o que o Luiz falou. Eu acho que eu tenho quase certeza de que a gente vai conseguir trazer isso realmente para a vida. Essa simplicidade, dar valor no que de fato precisa e, de fato, promover a mudança que todo mundo quer ver. Eu acho que isso também tornou claro o quanto que todo mundo quer participar e ver as coisas acontecerem de forma diferente. Então, eu acredito muito, eu sou muito otimista com o que vem por aí. Concordo plenamente. Eu acho que ficou muito claro para todo mundo, não só para as marcas, mas para as pessoas também, o quanto você está próximo presencialmente não significa tanto quando você tem todas as outras formas de você estar se conectando. Então, assim, para nós como marca, a gente tem tentado encontrar cada vez mais novas formas de estar nos conectando com o nosso público. E eu acho que como pessoa também, falando pessoalmente, eu tenho me conectado muito mais com os meus amigos, com os meus familiares, do que se eu tivesse vivendo a minha rotina normalmente, trabalhando no escritório, com os meus horários. Então, acho que isso vai trazer uma transformação mundial
em vários sentidos. Acho que várias empresas também estão começando a descobrir o home office, o quanto isso pode ser proveitoso. Então, eu acho que depois, quando tudo isso passar, acho que o mundo vai ser realmente diferente. E se Deus quiser, vai ser para melhor, né? Estamos contando os dias para isso. Pode ter certeza, acho que... Oi. Eu concordo também com todo mundo, assino embaixo o que todo mundo falou. Eu acho que toda essa situação vai trazer enormes aprendizados. A gente está tendo que se reinventar, ser flexível cada vez mais, né? Mudar o curso do que você vinha planejando rapidamente. E todo esse espírito de cooperação, né, de união, eu acho que vai mudar o comportamento do consumidor, o nosso comportamento também, pós-Covid. Acho que vai ser diferente, tudo vai ser diferente, o jeito que a gente vai enxergar as coisas, o jeito que a gente valoriza, né, as relações. Eu acho que a gente vai ressignificar muita coisa. Certamente, certamente. Mas a gente já está aprendendo muito e com esse aprendizado eu quero agradecer imensamente pelo tempo de vocês. A gente sabe o quanto que nesse momento está sendo difícil equilibrar todos os pratos e realmente poder contar com vocês, com a generosidade de vocês de compartilhar esses conhecimentos com a gente é incrível. Muito obrigada. Obrigada por queria agradecer, na verdade, cada um de vocês. Então, Leone, Luiz, Daniele, Gabriel, Maísa, Dante, Renata, todos vocês, muito obrigada mesmo. Com certeza foi muito rico e a gente ainda tem muito mais a aprender. A gente vai trazer as perguntas, trabalhar nesse conteúdo também, que eu acho que vai ajudar muito. Obrigada para todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Eu quero convidar vocês, então, novamente para acompanhar a gente nas redes sociais. E antes, deixa eu falar só desse resultado da enquete. A gente teve aqui, das pessoas que responderam, 48% disse que sim, já está bem avançada nesse processo, 38% está no caminho e 14% ainda está bastante longe disso, tem muito para evoluir. E certamente a gente conseguiu aqui, com a ajuda de vocês, dar uma grande contribuição para esse avanço. Então, quero convidar vocês novamente para acompanhar a gente nas redes sociais, para ficar sabendo de tudo que a gente promove em termos de estudos e eventos. A gente vai mandar esse conteúdo desse webinar para vocês, ele vai ser enviado. Nas próximas semanas, a gente vai ter um reporte muito interessante de Q1. Então, a gente vai trazer tudo que a gente estava dizendo, que eram as tendências do ano, e o que isso impactou, e o que o Covid impactou, e como estão os nossos resultados até aqui, ou como que se está se confirmando ou não o que a gente estava entendendo como tendência depois de tantos desafios que a gente vivenciou. Então, a gente vai continuar conversando com vocês, vai continuar compartilhando o conteúdo, e a gente fica à disposição. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima. Obrigada. Tchau, Alexandre. Tchau, Obrigado. pessoal. Tchau, gente. obrigado. Muito obrigada. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, obrigada.